Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade à série de pregações do livro de Marcos. E nós vamos, Marcos 5, capítulo 5, versículo 21. Amém? Possamos ler? Diz assim o texto: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastaria tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu-se em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No instante que Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou em meu manto? E respondeu aos seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem te tocou? Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e se prostrou-se aos pés de Jesus. Tremendo de medo, contou toda a verdade. E então ele disse: filha, a sua fé te curou, vá-te em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. A sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenhas medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou-lhe e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. E ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Deixou atônitos. Ele deu uma ordem expressa para que não dissesse nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Pode se sentar, irmãos, fique à vontade. Amém? Irmãos, quando a gente vai falar desses dois temas, quando Marcos escreve aos irmãos da diáspora, a intenção de Marcos é gerar fé naqueles irmãos.
é fazer com que aqueles irmãos se inclinem o olhar para Jesus, para que Jesus seja o alicerce que ele precisava para vencer todas as suas adversidades. Desculpa. Todas as suas adversidades. Então, essas duas pessoas, o que elas têm em comum nessa história? Todos dois, tanto a mulher quanto o homem, reconheceu Jesus como o Senhor. E nós sabemos que nós só podemos reconhecer Jesus como Senhor se Ele regenerar o nosso coração. O nosso coração é regenerado, então a fé passa a fazer parte da nossa vida cristã. Então esses dois, em algum momento da história da eternidade, Jesus já tinha escrito que ele ia encontrar com esses dois. Então, esse algo em comum entre esses dois irmãos, todos reconheceram o Senhor Jesus. A diferença dos dois reconhecimentos está conectado. Um verbalizou, foi até Jesus e se prostrou. A outra não. A outra, no teu coração, toda a sua força, ela creu. Então, irmãos, a fé tem dois elementos muito importantes, que é a paciência e a perseverança. Irmãos, esses dois elementos caminham junto com a fé. Esses dois elementos vão te dar estabilidade para você ter a sua caminhada cristã. Então, o Marcos está escrevendo nesse sentido, para que os irmãos que estão vivendo aquela situação difícil tenham fé, mas que eles também não tenham paciência, que eles tenham perseverança. Amém? E aqui, irmãos, a Bíblia gosta muito de fazer essas digressões, né? Ela começa um assunto e de repente ela para e começa em outro assunto. Depois ela volta para o mesmo assunto. Você vai ver isso muito, por exemplo, em 2 Crônicas, na história de Jabes. O escritor está escrevendo a cronologia e de repente ele para falar de Jabes. Depois que ele conta a história de Jabes, ele volta para a cronologia de novo. É meio digressivo. É como, para dar um exemplo mais simples, é como você está numa escola dominical, aí tem um assunto, e aquele assunto muda. E a gente vai naquele assunto o tempo todo, depois retornamos ao assunto anterior. Entende? Isso é uma digressão. E a Bíblia faz muito isso. Então, tem essa dinâmica. A digressão, ela faz sofrer quem é metódico. Entende? Quem gosta das coisas certinhas, sabe? Aí ele sofre. Mas a digressão ela é importante na caminhada, porque em algum momento da nossa vida a gente vai ter que parar o que nós estamos fazendo para fazer outra coisa, atender um irmão, o necessitado. Então a digressão faz parte da vida cristã o tempo todo, a gente muda o tempo todo, porque as pessoas mudam, entende? Então é muito importante. Irmãos, apesar da Bíblia tratar Jairo como dirigente da sinagoga, aqui ele é um irmão, entende? Ele é um irmão. Uma coisa que você tem que levar muito em consideração, por mais que você tenha conquistado status financeiro, ou tenha conquistado um serviço público de excelência, ou que você tenha caminhado academicamente, aqui você é irmão. Entende? Aqui nós somos irmãos. Não quer dizer que o irmão que alcançou financeiramente, ele não precisa de conselho, ele precisa. Entende? Um irmão que está no serviço público, todos precisamos, porque nós somos dependentes de Cristo. Nós precisamos reconhecer isso. E Jairo faz isso. Então, aqui a gente vai ler 21. Diz assim o texto: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dirigente da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou aos seus pés. Ele implorou insistentemente: a minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Irmãos,
Jairo era um dirigente, um fariseu. Quando ele se prostra e verbaliza e pede e conta as suas aflições para Jesus, Jesus o atende. Aqui a impressão que dá é que Jesus estava ensinando. Então ele parou seu ensino para atender Jairo. E ele faz a declaração: impõe a mão sobre minha filha. Você imagina a aflição desse pai? De chegar a posição dele de sacerdote, ou de dirigente da sinagoga, uma estrutura que não concordava com Jesus, mas eles sabiam que Jesus era de Deus. Eles sabiam, porque quando Nicodemos encontra com Jesus, Nicodemos diz assim: nós sabemos que as coisas que o Senhor faz é de Deus. Então eles sabiam quem era Jesus, eles só não reconheciam. Mas Jairo, com muita fé, foi até Jesus. As aflições do coração de Jairo. Nós que somos pais, nós sabemos quando nossos filhos estão doentes, as aflições. A gente não dorme direito, ou dorme. Quando o menino está tossindo, essa noite o Iago tossiu a noite toda, e eu escutando. Então as aflições com os filhos, elas são reais, e esse pai estava aflito. Só que ele foi no lugar certo, ele estava com a pessoa certa. E é interessante que ele pede para Jesus impor a mão, porque dentro do pensamento judaico isso era muito comum. Você vai ver isso em Atos 6,6. Vocês lembram? Quando os apóstolos estavam servindo à mesa, trabalhando muito, aí uma hora eles chegaram: olha, nós não estamos conseguindo atender todo mundo, então a gente precisa escolher homens de Deus para servir à mesa. Porque havia uma discussão dos israelitas gregos e dos hebreus. E aí o que acontecia? As dos gregos não estavam sendo atendidas, as viúvas. Então eles fazem uma reunião para escolher 7 homens cheios do Espírito Santo para servi-las, as pessoas. Então, escolheram 7 pessoas, então os apóstolos imporam as mãos. Então, impor as mãos era uma tradição de bênção, sabe? De abençoar. Então, Jairo vai com isso na cabeça. Mas o mais importante é que ele reconhece Jesus, que Jesus pode ir ao encontro da sua filha porque na cabeça de Jairo aqui, irmãos, a filha dele está doente, entende? E o fato dele ser um dirigente, ele tinha vários afazeres, né? Então, assim, e aqui começa, irmãos, a caminhada de fé de Jairo. Então Jesus atende o seu pedido e vai com ele. Irmão, você imagina o coração de Jairo, sabendo quem é Jesus, que vai encontrar a filha dele, sabe? Que Jesus vai impor a mão sobre ele, que Jesus é soberano, né? Vai ter Jesus ali. E de repente, Jesus se encontra com uma outra situação, a mulher do fluxo de sangue. E aí, a intenção de Marcos, irmãos, não é falar das tradições judaicas, porque às vezes aqueles irmãos que estavam na diáspora não iam entender a cerimônia, se a pessoa era impura ou não. Então ele preferiu tratar a fé e a constância e a perseverança do que as tradições. Então, em outros textos você vai perceber que respeitam isso. Em Mateus, em outros textos vão respeitar isso. Mas o que acontece? Na caminhada de Jesus até a casa de Jairo, ele tem um outro encontro, que é com a mulher de fluxo de sangue. Eu me lembro quando eu fiz meu primeiro seminário, em 1998, o pastor que dava aula para nós, ele falava assim para a gente: tome cuidado com esse texto. Esse texto é muito difícil e muito complicado de falar para a igreja. Porque era um momento, uma época mais ortodoxa, né? Onde se comentava muito sobre essas coisas. Então ele falava: tome cuidado com esse texto. Qual a preocupação mesmo, né? Do texto. Mas Jesus vai e encontra essa mulher. E diz assim o texto, continuando: uma grande multidão o seguia. Irmãos, seguir aqui não quer dizer que eram os discípulos. Seguiam pessoas de todo tipo, que seguia Jesus para especular,
para ser alimentado, até para ouvir uma mensagem. Todos seguiam, não quer dizer que eram os discípulos. E diz o texto assim: estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padeceu muito sob cuidados de vários médicos. Gastaria tudo que tinha, em vez de melhorar, piorava. Então, essa mulher, além de gastar tudo que ela tinha, ela não melhorava. Irmãos, eu não sei se vocês são resistentes à dor, a sofrimento. Tem pessoas que eles são fortes nisso, outras são mais frágeis. Mas essa mulher superou 12 anos de hemorragia. De uma hemorragia forte, né? A gente não sabe mencionar a fraqueza que essa mulher estava. E aí ela vai a vários médicos. Irmãos, a medicina naquela época era uma medicina mais precária, entende? Hoje ela é mais fácil, né? Hoje tem mais estudo, tem mais soluções. Mas nessa época não. E diz o texto que ela gastou tudo que tinha. Além de gastar tudo que tinha, ela ficou pior. Entende? E aqui, na cerimônia, por exemplo, para ser um lado judaico, ela não poderia estar aqui. Ela deveria estar afastada por causa da lei, né? Mas ela estava ali. E é muito comum, e aí quando ela ouve falar de Jesus, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Irmãos, a gente não sabe a situação dessa mulher, mas ela teve fé o suficiente para tocar no manto de Jesus. E aqui tem algo muito interessante, que a gente comentou no começo da introdução, é que Jairo verbalizou e reconheceu Jesus como Senhor. Aqui essa mulher, de todo o seu coração, de toda a sua força, ela reconheceu Jesus como Senhor. Ela reconheceu Jesus como Senhor. De toda a sua força, de todo o seu entendimento. Ela uniu tudo para tocar em Jesus. Para tocar em Jesus. E Marcos enfatiza muito isso. O toque e de Jesus saiu poder. Olha ela pensando, porque pensava, se eu somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu seu corpo, estava livre do seu sofrimento. Irmãos, alívio em Jesus não é só o alívio, é paz, alegria. Sabe? É você olhar para o seu dia a dia, é você olhar para a vida que nós vivemos hoje, no mundo que nós vivemos hoje, e mesmo assim encontrar paz e alegria, e se sentir auxiliado por Jesus. A salvação faz isso, sabe? Essa moça reconheceu, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, que Jesus era Senhor e soberano sobre a vida dela. Que ao menos tocar, ela seria curada. E aqui, irmãos, o interessante, Jesus não tinha um método para cura, sabe? Não, era a pessoa dele que causava isso. Aonde Jesus se apresenta, as coisas entram em ordem. Está vendo que nós somos uma igreja pequena, mas você vê tudo em ordem? Onde Jesus está, a ordem. Você consegue, por mais simples que seja, entende? Aonde Jesus passa, as coisas se estabelecem. E essa mulher volta a plena saúde, na hora. Você imagina, irmãos, uma dor? Por exemplo, eu sou resistente à dor. Eu consigo ficar muito tempo e eu não sofro. Eu sofro, mas eu não verbalizo. O Iago é a mesma coisa. O Iago cai e tal, ele não reclama de dor.
Na minha cabeça funciona assim, daqui uns dias eu estou melhor, e eu creio nisso. Eu estou passando por isso, mas isso é só um período que eu vou passar. Mas essa mulher passou num período de 12 anos. De 12 anos. Vou te dar um exemplo muito simples. Eu tenho uma trombose na perna esquerda. Eu uso uma meia de compressão tem mais de 20 anos. Por isso que você vê muito pouco de bermuda, porque eu uso a meia. Então o pessoal fica perguntando, machucou aonde? A gente vai para a academia de meia, a pessoa, machucou que dia? Não, é que é uma deficiência que minha veia tem e eu preciso da meia de compressão. Então dificilmente você veio de bermuda. Quando você veio de bermuda, eu estou sem meia. Eu passo há mais de 20 anos, eu uso essa meia. Então minha perna incha. Minha mãe costuma dizer que eu sou Josefina, uma perna grossa e outra fina. Aí vinha a Josefina ali. E ela brinca com essa situação. Mas é uma realidade. Então eu sofro disso há mais de 20 anos. E você nunca viu eu reclamando disso. Porque eu sei que um dia esse corpo, irmão, esse corpo, ele vai encerrar. Ele vai voltar para o lugar que ele deve voltar. Então, assim, por mais que suas dores, elas são difíceis, lembra que você vai ter um corpo glorificado, um novo nome. Isso aqui é passageiro. Entende? Isso aqui é passageiro. Você não vai viver. Se a gente for pensar agora, deixa eu olhar aqui. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Deixa eu olhar direitinho. Daqui a 100 anos, uma nova geração assume essa igreja. Entende? Essa vida vai passar. Mas qual é a grande base da fé cristã? É desfrutar do Evangelho. Jesus cura essas pessoas, salva ela para que ela desfrute do Evangelho, mesmo que sofra na pele. É o que está acontecendo com os irmãos da diáspora. Marcos está dizendo, olha, eu sei que vocês estão sofrendo. Não está sendo fácil a perseguição para vocês, mas desfrute das bênçãos do Senhor. É isso que ele está falando. E no 19, imediatamente ela foi curada, né? Em uma busca por ajuda médica, essa mulher resultou em 3 consequências trágicas, que é muito sofrimento, ela perda de todos os seus bens e ela não havia melhorado. Essas são as 3 características que ela vivia. Ela tentou buscar soluções e não melhorou. Ela piorou. Mas o encontro dela com Jesus, meu irmão, trouxe ela paz. Ela foi chamada de filha, irmão. Você entendeu? Porque a mulher, nesse sentido, ela é retirada da sociedade. Ela é retirada da comunidade. Jesus recoloca ela na comunidade de novo. Sabe de quem? Com quem ela está? Na frente de quem ela está testemunhando? Do dirigente da sinagoga. O dirigente da sinagoga está ouvindo tudo aquilo. Ele está vendo todo aquele acontecimento. E aqui começa a caminhada de fé de Jairo. Sabe, irmãos? Porque ele está todo feliz que Jesus vai até a casa dele e de repente Jesus para atender outro. Né? Na nossa caminhada cristã, você tem que esperar um pouquinho, irmãos. Tem que atender outros irmãos também. Entende? Tem hora que você tem que reconhecer, olha, crê em Jesus. Porque a gente é muito ansioso, né? Ou não? Ou só eu sou ansioso? Baiano ansioso é meio complicado, né? É meio complicado. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, assim, essa ansiedade de querer que Jesus vá à casa dele, não sei se estava passando no coração de Jairo, mas aqui começa uma caminhada de perseverança e fé. Irmãos, se você perceber as promessas bíblicas, por exemplo, a promessa bíblica de Davi para se tornar rei, quanto tempo durou? 13 anos. 13 anos. Moisés passou 40 anos no Egito, sendo preparado para ser um general de guerra. Depois ele passou 40 anos pastoreando no deserto. Depois que ele foi se tornar o libertador do povo de Israel. 40 tempo, paciência. E a gente quer tudo para ontem, né? Tudo para ontem. E a vida da gente não é assim.
Não pode ser assim. A gente tem que ter paciência, perseverança, sabendo que no momento certo, o Cristo que nos salvou, que Ele é soberano sobre, nas pregações passadas, Jesus é soberano sobre a natureza, soberano sobre os demônios, é soberano sobre a enfermidade, agora é soberano sobre a morte. Esse é o Cristo que nós servimos, irmãos. E a nossa caminhada de fé cristã, a gente tem que exercer todos os dias essa paciência, essa perseverança. Evangelho não é só todo domingo, é todos os dias. Todos os dias você tem que ser alimentado pelo Evangelho. Todos os dias você tem que ter boas notícias do Evangelho. Até que você chegue ao pleno conhecimento de Cristo. Quando você chegar ao pleno conhecimento de Cristo, sua vida encerrou. Você já está velho demais. Mas a vida cristã nessa caminhada é perseverante. É o que Marcos está enfatizando no coração dos irmãos. Então, é o que eu quero enfatizar no coração dos irmãos. Tenha fé, mas tenha paciência, tenha perseverança. Alguns de vocês, Cristo, no piscar de olhos, vocês vão ser restaurados. Outros, passam pelo tempo. E aprenda com o tempo. Não faça do tempo um inimigo, faça do tempo um alinhado. Aprende, cresce, desenvolve. Porque a salvação é desenvolvida. Entende? Então é muito importante você caminhar por esse lado. E aí, nessa busca, aconteceu tudo isso com ela. Aí no 30, vai dizer assim: no mesmo instante, percebeu que dele havia saído poder e virou para a multidão e perguntou: quem me tocou no meu manto? E respondeu aos seus discípulos, irônico, né? Vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda pergunta quem te tocou? Quem tocou em mim? Mas Jesus continua olhando ao seu redor para quem tenha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou toda a verdade. Irmãos, aqui, da mesma forma que Jairo verbalizou lá, falando do senhorio de Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor, ela reconhece Jesus no coração, mas aqui ela testemunha o efeito de Jesus na vida dela. E ela vai, prostra e publicamente diz o que Jesus fez. Publicamente: eu só toquei no seu manto e fui curado. Sabe? E Jesus, filha, essa palavra filha é palavra de proteção, né? Quem é pai de menina sabe disso, palavra de proteção, né? Tratem bem o Iaguinho no futuro, tá, irmãos? Desculpa, irmãos. Então, sim. Então é melhor. Aí a mulher tinha falado, né? Então lhe disse: filha, a sua fé te curou, vá-te em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmãos, os seus temores, as suas dificuldades, os seus medos. Bom, já aconteceu uma vez comigo. Eu tomei um TNT, um energético. Meus batimentos cardíacos subiu demais. Fui parar na UPA. Coração. Aí eu lembro que eu falei para Kenny, me leva para a UPA. O que aconteceu, mais? Meu coração está batendo rápido demais. Eu acho que eu vou morrer. Ela pegou e me levou para a UPA. Eu fiquei lá um tempo na UPA. Quando chegou em casa, irmãos, o medo de morrer era terrível. Porque eu tentava baixar a pressão do coração, mas o coração, sabe? Aí foi desacelerando. Esse medo, ele acontece com a gente, sabe? Ele acontece. E a gente tem que aprender a ter paz em Cristo perante o medo, né? Ouvir uma mensagem do Evangelho faz isso conosco. Nos dá firmeza, clareza, para que nós continuemos a nossa caminhada cristã. O medo faz parte
dessa natureza humana, mas ela é vencida pela paz que há em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que viver em Cristo é bom, mas morrer é lucro. Entende? Então, a pátria que nos espera, ela é muito melhor, né? A experiência que você tem com Jesus hoje, ela é muito boa, mas no céu ela vai ser plena, entende? Plena. Toma cuidado, chegar no céu, confundir o arcanjo com Jesus, tá? Lê mais a Bíblia, se conecte mais com o Senhor, pra você não confundir, né? Amém? Então, irmãos, essa mulher, ela foi livre do seu sofrimento e teve paz. Bom, que coisa melhor ter paz, irmãos? Os boletos tudo vencidos sem paz. Senhor, tu sabes. Sabe? Comida quase acabando, tu sabes. A gente, como a gente vida de casado, a gente passa por alguns processos, né? Engraçado, né? Eu vou dar o meu testemunho, né? Mas a Kênia estava na quinta-feira, nós íamos receber na sexta. E a gente estava conversando na moto, sabe? Falei assim, não, o centro de casa está acabando, nós vamos receber só na sexta, né? Naquela perspectiva de na sexta fazer a compra, aquela coisa toda. Aí o que acontece? Nós sem dinheiro, no liso. Não estava faltando, dava até sexta, mas estava no liso. Eu vou ir atropelar uma criança. Eu passo a moto por cima da criança. Foi a primeira vez na minha vida que eu não sabia o que fazer. De não pensar. A Kênia pegou essa menina, levou para o pai e a mãe. Ela deu um xingo no pai e a mãe, que chamou eles de responsável por deixar a criança na rua. E aí, Nova Serrana na época não tinha UPA, só tinha um hospital, né? Aí eu tive que ir em casa buscar o carro para levar a criança para o hospital. E aí, quando eu chego lá, tá aquele alvoroço, né? Não, o rapaz fugiu. Aí eu cheguei lá, eles foram acalmar, né? Levei a criança para o hospital, sem nenhum centavo. Irmão. O que eu tinha era um vale de farmácia, que a fábrica liberava. E ali eu fui orando, Senhor, tu sabes, minha situação, eu não estou numa situação simples, mas eu tenho paz em Ti, e eu sei que o Senhor é Deus sobre a minha vida, me ajuda. Essa é a minha oração. E eu fechei o olho, Senhor, tal. Levamos a criança para a UPA, para o hospital na época. A criança não deu uma febre, irmãos. E segundo as pessoas que estavam ali ao redor, eu passei por cima dela. E ela não teve um arranhão. Eu ia lá, se precisar de alguma coisa, você pode ligar, não tinha nada, irmão. É fé. Fé. Fé que Jesus ia fazer a obra e assim. Então, irmãos, a fé, ela gera essa paciência, essa perseverança, essa certeza. Irmãos, fé nos traz entendimento. Incredulidade nos traz confusão. Entende? Você vai ver no final, quando vai dar a notícia da menina, a menina morreu, não importou no mestre, mas não, Jesus fala, não, ela só dorme. Quando chega lá, na hora, vocês vão ver no texto, na linha do texto, eu tenho tempo ainda, graças a Deus. Então, irmãos, aí você vai ver nesse sentido, Jesus dá a essa mulher muito mais do que ela buscava. Confirma publicamente a sua cura física e ela fica livre dos seus temores ocultos, preparando terreno para que seja aceita na comunidade. Está vendo o que Jesus fez com essa mulher? Os temores, irmãos. Jesus está pronto para encerrar os seus temores, para você confiar nele. Se você não confia ainda, irmãos, ajoelhe, se declare para Jesus. Jesus, eu não sei como lido com essas coisas. Me ajuda. Me ajuda. Em algum momento da sua vida, você vai precisar disso. Sabe? Em algum momento da sua vida, você vai precisar de Jesus. E eu preciso toda hora tem problema. Parece que os problemas parece que eles fazem fila. Mas assim é a vida cristã. Né? Se você fala alguma coisa na internet, as pessoas, uns te criticam, outros te... Né? Assim é a vida cristã.
Então, quando você trata de evangelho, essas aflições elas vão acontecer mesmo. Quando você prega um Jesus que atende a sua necessidade, baseado na soberania dele, meu irmão, as coisas acontecem. Então, pede a Jesus para trazer clareza à sua mente, para que sua fé te traga entendimento, que livre da sua incredulidade. Porque incredulidade é só confusão. Só confusão. Enquanto Jesus, no versículo 35, irmãos, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e disseram ao dirigente da sinagoga: a sua filha morreu. Jairo, na cabeça dele, a filha dele estava doente. Correto? Jesus ia lá para orar pela filha. Mas chega a notícia. Olha a resposta de Jesus. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. Irmãos, quando a Bíblia apresenta para que a gente tenha fé, a gente não precisa ter medo, não. A gente precisa acreditar fielmente. Mas acreditar de verdade mesmo, sabe? E eu gosto muito eu tenho muita paciência para ensinar as pessoas a trabalhar, sabe? Sempre tive muita paciência. O Samuel que está ali, ele trabalhou com um tempo comigo, o outro Samuel da Boa Vista. E eu me lembro que no primeiro dia que ele foi trabalhar comigo, eu fui muito sincero com ele, sabe? Eu falei: irmão, no primeiro dia você vai achar o serviço ruim demais. No segundo dia, pior. No terceiro dia, que você acha que isso está bom, você faz o serviço tudo errado. Mas ao longo da caminhada, você vai perceber que você vai melhorando. Aí você chega a um ponto que você tem paz, você tem convicção. E ele ficou melhor que eu, sabe, irmãos, para trabalhar. Qualquer um é melhor que eu, né? Essa é a verdade. Vocês todos ficariam em primeiro lugar e eu ficaria em segundo. Porque ele é melhor que eu, ficou melhor que eu trabalhando, sabe? Então eu tenho muita paciência com essas coisas. Mas eu sempre acreditei na perseverança. Porque eu não consigo enxergar as pessoas agora. Eu quero enxergar elas na maturidade. Sabe? Eu não importo com a ignorância da pessoa do dia de hoje. Eu importo com o amadurecimento dele daqui a um tempo. Entende? E Jesus está fazendo com que Jairo caminhe em fé, que tenha paciência, né? Porque na cabeça de Jairo pode ter acontecido: se Jesus tivesse chegado a tempo, minha filha não teria morrido. Seria a mesma coisa das irmãs, né? Jesus, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pode ter, né, passado isso na cabeça de Jairo. Se Jesus tivesse chegado a tempo, aquela criança poderia receber a oração impondo a mão, e ela seria curada. Mas Jesus não. Jesus para que a fé de Jairo persevere, tenha paciência. Imagine um pai, né, sua filha morrendo, e ele tem que ter paciência de ver Jesus atendendo outra irmã com paciência. Porque a irmã conta tudo, né? Ela conta a sua história toda para Jesus. Então levou tempo, irmãos. E aí vem a notícia: Jairo, sua filha morreu. Deve ser horrível, né? E aí Jesus diz para ele: não tenha medo, somente creia. Possivelmente, não pode ajudar agora, ele não deve mais importunar o médico. Na cabeça daquelas pessoas que estavam dando a notícia: acabou. Você não precisa importunar o mestre, mas não. Porque na cabeça daquelas pessoas, Jesus não tinha poder para ressuscitar aquela menina. Eles não acreditavam nisso. Eles testaram que a menina havia morrido. Isso é tão verdade, irmãos, que quando a gente vai tratar esse assunto no ramo da acadêmico, teológico, eles vão dizer assim: não, a menina só estava em coma. Não, ela morreu. Eles só passam a crer que Jesus tem poder para ressurgir a pessoa, ressuscitar a pessoa, quando ele ressuscita Lázaro. Porque Lázaro havia morto há 4 dias. Entende? Aí foi literal. Ali, se você mais na frente, você vai perceber que ali eles querem matar Jesus de verdade mesmo.
Mas aqui Jesus dá escatológico para Jairo, né? Diz: Jairo, só creia. E aí, a fé de Jairo está sendo testada, crescerá na medida com o poder de Deus na prática. Hebreus 12, irmãos, diz assim, Hebreus 12 define bem interessante. Vamos ler eles. Hebreus 12, ali vai fazer uma construção muito boa. Hebreus 12, ele vai fazer um varão com voz de trovão. Leia para nós. Tenha nos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Você, Samuel. É isso que Jesus está falando para Jairo. Ele é o autor da fé. Hebreus 12 vai dizer: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam um caminho reto. Faça o caminho retos para os seus pés, para que eu... Não, eu acho que eu errei aqui, irmão. Acho que eu errei o texto aqui, desculpa. Vamos continuar, para não se perder. Portanto, nós uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunho, livremente nos de tudo que nos atrapalha, do pecado, que nos envolve, e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fará a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Esse era o texto. Eu errei aqui, irmão. Notei errado. Desculpa. Faz parte. Então, no versículo 37, irmãos, e não deixou ninguém seguindo, senão Pedro e João e Tiago, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir. Isso que é importante, irmãos. Quando uma pessoa morria, naquela época, eles contratavam as pessoas para chorar. Entende? E Jairo era um cara conhecido, era um rapaz conhecido. Então, com certeza, tinha muita gente paga para chorar ali. Quando Jesus disse: a criança não morreu, ela só dorme, o pessoal começou a rir. E o que Jesus faz? Sai todo mundo para fora. Grosso, hein? Não. Sem credo, então você não vai ver, não. É isso que Jesus está falando. Sai. Então era muito comum as pessoas pagarem para chorar. Imagina, irmão, pagar para chorar. Imagina o choro. Por isso que estava tão alto, né? Enterro tem muito disso, irmãos. Enterro tem muito disso. O filho que cuidou do pai a vida inteira abriu mão, né, de muita coisa para cuidar do pai e da mãe. Aí quando o pai e a mãe é recolhido, ele está consciente que ele fez o que ele pôde, tal e tal. O filho que não fez nada, estava longe, é o que mais chora, grita. Eu já vi vários assim, vários. Isso é fogo de palha. É igual o menino quando machuca. O que está gritando é o que não machucou. O que está calado é o que machucou. Pode ter certeza. Igual o menino. Então, aqui, quando Jesus chega a esse lugar, então eles duvidam, a incredulidade invade o coração daquele povo. Então disse, no 39, então ele disse:
por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, apenas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Irmãos, esses discípulos é o mesmo que estava no Getsemane, é o mesmo que estava na transfiguração. Jesus deixava ele como testemunho ocular da sua soberania. Entende? Então esses discípulos tiveram experiências maravilhosas com Jesus. O testemunho deles eram verdadeiros, no sentido de ver tanta experiência. Por isso que o João escreve tanto na carta de João, porque ele esteve muito perto de Jesus. A Bíblia vai dizer que João deitava no peito de Jesus, sabe, tão perto. Ele ser igual carrapato, né? Jesus ia, grudava. Então os discípulos, Jesus pegou esses discípulos e os pais, onde se encontrava a criança. Tomando ela pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, ordeno a você que levanta-se. Imediatamente a menina, de 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou atônicos. Irmãos, da mesma forma que Jairo, lá no começo, verbaliza reconhecendo Jesus, Jesus cura a filha dele no íntimo da família. Já não é público, é no íntimo. Então Jairo sabe que Jesus é soberano sobre a morte. Ele é soberano sobre a morte. A mulher toca em Jesus, no íntimo do seu coração, ela crê que ela vai ser curada. E depois, publicamente, ela confessa. Isso vai acontecer, isso acontece conosco. Muitas das vezes, nós chegamos à nossa comunidade e expressamos as nossas aflições. E a comunidade de fé se reúne e ora pelo aquele irmão. E aí, o que acontece? Deus, por misericórdia, atende a oração e restabelece aquele irmão. Mas tem irmãos que vão para o quarto, oram em secreto, Deus responde em secreto, e ele vem aqui, perante a comunidade, testemunha o que Jesus fez na vida dele. Está vendo? Você pode caminhar pelos dois caminhos, entende? Você pode ter uma oração de quarto, sabe lá, e você simplesmente se desabar diante de Jesus, se entregar, e Jesus responder em secreto. Você sabe que foi Jesus que fez. Entende? Aquelas brincadeirinhas, porque tem coisa, irmãos, que só Jesus sabe. Não é verdade? Tem coisa aí dentro desse coraçãozinho aí que só Jesus sabe. Sua mulher não sabe, seu filho não sabe, sua mãe, seu pai não sabe. Aí Jesus revela a você. Você sabe que Jesus está falando com você. Entende? E o testemunho, ele é muito importante, né? E a por essa fé, ela é importante. Se você perguntar, você já orou para que Deus curasse você da sua trombose? Já. Você foi curado? Não. Mas o que você me diz? Isso é um marco entre eu e Deus. Em que sentido? Todas as vezes que eu olho para a minha perna, eu lembro que Jesus me salvou de uma hemorragia interna. Eu sofri um acidente de moto. Todo o processo de recuperação foi maravilhoso. Você imagina um cara que ia morrer, porque estava com hemorragia interna. Aí, de repente, ele sobrevive. Aí ele está numa cama. Ele já está feliz, porque está vivo, né? Aí depois ele passa a andar de cadeira de roda. Irmãos, a primeira vez que eu andei de cadeira de roda foi a melhor coisa do mundo, porque eu poderia me locomover sozinho, entendeu? Não podia andar. Depois descobri que eu podia andar de muleta. Que coisa mais legal. Eu poderia ir para a igreja de muleta. Fui várias vezes para a igreja de muleta. E aí me restabeleci. Sabe o que é mais legal? Que eu pude jogar bola, voltar a jogar futebol. Depois fui proibido, mas por um tempo eu joguei futebol. Feliz da vida. Ruim. Fiquei muito mais ruim de futebol do que eu era.
Mas aí eu dei uma paradinha. Então, o crescimento da fé, da esperança, da paciência, irmãos, a gente precisa ter paciência e perseverança. As coisas não acontecem do dia para a noite. Mesmo que o pior aconteça, tenha paz em Cristo Jesus. Entende? Mesmo que se você não esteja bem de saúde, procure a cura, procura, mas tenha paz. Pense que Jesus está no controle da sua vida. Se você está com dificuldade financeira, pense que Jesus está no controle. Haja como ele está no controle. A soberania dele é suficiente para a sua vida. É o que ele diz para Paulo: a minha graça te basta. Então a graça de Jesus, ela basta para a nossa vida. Mas a gente tem que usar esses dois elementos da fé: paciência e perseverança. Daqui para frente, irmãos, daqui em diante, as nossas dores vão aumentar. As nossas dificuldades vão aumentar. Mas a nossa fé precisa prosseguir. A nossa paciência precisa ser lapidada. Você entende? E a nossa perseverança deve ser fortificada. Em nome de Jesus. Então, irmãos, aqui encerro, lembrando aos irmãos que a fé, ela nos traz entendimento. E a incredulidade nos traz confusão. Então, nunca, se você perceber que a incredulidade está avançando no seu coração, tire ela fora. Se você tem pessoas ao longo do seu redor que a incredulidade está te afetando, então retire. Isso é importante para que sua fé não seja, para que sua fé te traga entendimento. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê que vai acontecer. Você não está vendo, mas você crê que vai acontecer. Jairo pediu para uma cura de uma doença. A filha dele foi ressuscitada. Entende? É importante. A sua fé, ela precisa de perseverança e de paciência. Amém? A palavra está com o pastor.